Maker, estamos de volta! E no vídeo de hoje, você vai aprender a criar o seu próprio sensor de estacionamento. Você vai precisar de um Arduino, um sensor ultrassom, um buzzer 5 volts, um protobird e alguns jumpers. Bora? Agora vamos para a parte teórica. A sketch está toda comentada para facilitar. E o link do tutorial está na descrição do canal. Então já se inscreve e já deixa seu joinha. Beleza? Agora vamos lá. Então é isso aí, galera. Vamos utilizar a biblioteca. O link para download está lá na descrição do canal. Vamos configurar o pino 4 e 5 do Arduino para ser utilizado no sensor. Vamos iniciar a biblioteca. Criamos uma constante que vai identificar que o buzzer está sendo utilizado no pino 13. Duas variáveis. A variável intervalo vai ser responsável pela frequência com que o buzzer vai oscilar, a gente vai ver isso mais para frente. E a variável count, que vai ser um contador, também a gente vai ver mais para frente. Essa variável aqui serve simplesmente para a gente armazenar o estado do buzzer, se é ligado ou desligado. Vamos iniciar o millis em 0, certo? O que o milli faz? Ele retorna o número de milissegundos passados desde que a placa Arduino começou a executar o programa atual. E com isso você consegue fazer um contadorzinho lá sem que ele atrapalhe no andamento do seu projeto. Agora vamos iniciar. Configuramos a velocidade da porta serial. E configuramos o pino buzzer, o pino 13 buzzer, como saída. Iniciamos o milli. Uma variável para armazenar o valor em centímetros. Aqui é o seguinte, vamos utilizar com no máximo 30 centímetros e no mínimo 0,8. Por que 0,8? Às vezes pode entrar algum ruído na sua placa e ele ficar ativando, dando 0,36, 55 sem estar nessa distância, então a gente elimina. Aqui já começa a variação. Entre 20 e 30 centímetros, ele vai oscilar em 100. Aqui entre 10 e 20 vai oscilar em 50. Entre 10 e 5 vai oscilar em 10. E assim por diante, tá vendo aqui? Ó? Entre 5 e 0,8 vai oscilar em 5. Quase um som constante. Certo? E aqui é o seguinte, se ele estiver acima de 30 centímetros, ele vai colocar o intervalo em 100, certo? E vai desligar o buzzer. O intervalo em 100 eu vou explicar mais pra frente. Quando ele passar de 30 centímetros, ele vai colocar o intervalo em 100 e vai desligar o buzzer. Por que esse 100 aqui? Ó? A gente vai utilizar ele nesse if. Então o que acontece? Como que funciona? Aqui ele vai verificar o estado do buzzer. Se ele estiver ligado, ele desliga. E se estiver desligado, ele liga. Nessa frequência aqui. Ó. Então se o intervalo estiver em 100, ele vai fazer isso aqui. A cada 100 milissegundos vai executar essa função aqui, ó, certo? Então ele verifica se o buzzer está ligado, se não está ligado ele liga, certo? Então ele vai passar mais 100 milissegundos, vai voltar, está desligado, ele vai ligar e assim por diante. Ele vai emitir o bip numa frequência um pouco menor, certo? E como que funciona esse if? Se a frequência for menor que 500, ele vai continuar executando normalmente. Mas lembre-se que nosso limite é 100. Você pode alterar, pode fazer do seu jeito, não tem problema. Você pode fazer seus testes, tá? Ó, e aqui ele vai contar o tempo, certo? Cada vez que isso acontece, ele conta o tempo. Então, se ele manter numa certa frequência, o tempo ele vai contar. Quando ele atingir 200, ele para de funcionar aqui, ó. Ele parando de funcionar, o seu projeto, o seu circuito, ele vai parar, não vai mais emitir nenhum som. Vai entrar aqui e vai zerar. Aqui é onde ele aciona e desaciona o buzzer, onde ele emite aquele bip, certo? Por exemplo, vamos pegar aqui o intervalo de 50. A cada 50 milissegundos ele vai entrar aqui, vai acionar o buzzer, certo? E vai sair. Quando ele voltar e ainda estiver dentro dessa distância aqui, ó, ele vai, se está ligado, vai desligar. E vai manter esse ciclo, certo? E vai contar o tempo. Se o tempo contado for maior que 200, ele vai parar de acionar aqui por causa desse if. Isso por quê? Isso significa que o seu carro está parado. Ele chegou, estacionou, parou. E para não ficar emitindo bip frequentemente, ele vai parar.
Aí quando você tirar o seu carro, ele vai entrar aqui, ó, vai ser maior que 28, certo? Vai ser maior que 28. Claro que você vai tirar o carro e ele vai aumentar um pouco a distância. Ele vai bipar aqui em 100 milissegundos, mas quando ele passar de 28, ele vai zerar o seu contador, certo? E como aqui, ó, é maior que 30, ele não vai emitir nenhum sinal. Ou seja, se a partir de um tempo o seu carro não estiver próximo ao sensor, ele desativa. Se a partir de um tempo o seu carro estiver próximo ao sensor mantendo a distância, ele vai desativar também, certo? Vamos ver como ficou? Se você quiser aprender Arduino da forma rápida e prática, acesse o link na descrição. Certificado com conclusão de curso incluído. Agora, galerinha, como vocês podem ver, ele está acionando. Agora perceba que aciona ao se aproximar. E depois de um tempo parado na mesma posição, ele para de bipar. Se mexer a mão, ele reinicia, certo? E se você tirar a mão muito distante, acima dos 28 centímetros, ele para de bipar também, certo? Viram aí, perceberam? Se você tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, deixe no comentário. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.